o senador Flávio para mostrar o seguinte: essa crise passou a ser explorada tanto pelo PT quanto pela direita. Os aliados do presidente Lula têm compartilhado memes que associam a ex-primeira-dama ao PT, mas por motivos diferentes. Entre petistas circulam montagens que apresentam Michele como funcionária do mês do partido, em referência ao vídeo em que ela faz críticas a Flávio Bolsonaro. Já entre bolsonaristas, parlamentares têm divulgado imagens da ex-primeira-dama vestida como militante petista. Essas montagens dos aliados de Jair Bolsonaro também fazem referência a uma declaração de Michele sobre a Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos, que foi lançada pelo governo Lula. Na ocasião, ela afirmou que a iniciativa representava um sonho realizado, frase que passou a ser usada para associá-la ao PT. Antes da gente começar a nossa discussão, já quero chamar mais um intervalo comercial para quem nos acompanha aqui na Fast TV. A gente volta muito rapidamente com o nosso debate. E continuamos por aqui no YouTube e eu já faço a pergunta direta para Joyce. Joyce, a divulgação dos vídeos, essa postura da Michele Bolsonaro neste momento, pode sim estar ajudando o presidente Lula a conquistar aí o seu espaço para ser reeleito? Com certeza, né? Michele, ela deu um tiro no pé do Flávio, não foi no próprio pé, foi no pé do Flávio. Então, o PT de bobo não tem nada. Claro que ele vai se aproveitar de qualquer vírgula, qualquer coisa, ainda mais de um vídeo de quase meia hora em que ela, né, desce a lenha no Flávio Bolsonaro. Então, é óbvio que o PT vai se aproveitar e é óbvio que os bolsonaristas, que ainda mantêm um gabinete do ódio, né, mas não oficial, né, com menos recursos, mas eles são especialistas nisso. Né? Eu passei por isso durante 3 anos e meio, fui a persona mais atacada de todos os tempos nas redes sociais, entre homens, mulheres, artistas, enfim. Né, quando tinha um gabinete do ódio funcionando dentro do Palácio do Planalto, com ramificação no Brasil inteiro. Então, eles sabem fazer muito bem, eles sabem se articular muito bem. À época, eles se articulavam com um grupo de Instagram. Então, um grupo de Instagram, eles continuam, né, fazendo e vão, né, se precisar, atacar mais a Michele. Vão atacar mais a Michele porque não tem nenhum tipo de cuidado, né? Ali a gente já viu cuidado entre eles, né? E é claro que o PT vai se aproveitar. Bobo seria se não se aproveitasse. Né? Em política, infelizmente, do pescoço para baixo, tudo é canela. Então, assim, tanto um lado quanto o outro se aproveitam, né? Então, nesse ponto específico, eu tenho vários senãos com a Michele, mas vários. Eu acho ela um horror de pessoa. Mas, nesse caso, eu me solidarizo com ela, porque sei o que é viver essa parte, né, de você apanhar dia e noite dentro da internet. Bom, já aproveito para convidar quem está na Fast TV para nos acompanhar aqui no nosso debate e eu passo a bola para o Felipe. Felipe, tudo isso que a Michele vem fazendo desde a divulgação dos vídeos, até antes, né? Porque todo mundo cobrava apoio da Michele à campanha do Flávio e ela se mantinha em silêncio, publicando mensagens que ninguém conseguia traduzir nas suas redes sociais, né? Sempre usando a palavra da Bíblia, a palavra de Deus ali, ninguém conseguia entender muito bem o que ela estava querendo dizer. Na política, ninguém é bobo, né? Ninguém é bobo. Ela usava o seu caminho para fugir de respostas óbvias que ela precisava dar. Mas tudo isso que ela vem fazendo acabou ajudando a campanha do presidente Lula de que forma? Óbvio, os números a gente viu nas pesquisas eleitorais, mas teve outro tipo de impulsionamento que isso pode ter dado? Não, certamente, né? Certamente a Michele Bolsonaro acabou ajudando, né, o governo Lula, né, no projeto de reeleição. Até porque, no momento que estava a imprensa olhando para a questão do PT da Bahia, né, ligação do Jacques Wagner, líder do governo no Senado Federal, com Daniel Vorcaro, com o Banco Master, no momento de ressoar essa notícia, o que aconteceu? Aconteceu o vídeo da Michele Bolsonaro, que acabou abafando, né, essa matéria muito ruim do governo. É bom lembrar, Neila, que a todo momento a Michele Bolsonaro mostrou que não queria o Flávio Bolsonaro como candidato. Ela fez tudo o possível para viabilizar o Tarcísio de Freitas. Aí depois, quando o Tarcísio de Freitas bateu o pé, né, até porque não tinha apoio do bolsonarismo, né,
para disputar as eleições para a reeleição do governo de São Paulo, ela ficou calada, né? Não fez nenhum gesto, né? Apoiando claramente o Flávio Bolsonaro. E aí fez esse vídeo cheio de simbolismo. Aí eu vou discordar um pouco da Joyce, só nesse aspecto, né? Eu acho difícil, né, a Michelle Bolsonaro ter feito esse vídeo pensado, bem estruturado, bem escrito, né, com muita simbologia, sem ter passado pelo aval do Jair Bolsonaro. Mas é claro que a repercussão do vídeo, você não segura. Você não sabe para que lado vai a repercussão do vídeo. Eu acho que é a partir daí que gerou o conflito dentro da família, né, da Michelle com o Jair Bolsonaro. Mas eu duvido, assim, até acho que é possível, né, a probabilidade do Jair Bolsonaro não ter sabido do vídeo, mas acho muito difícil, né, entendendo esse modus operandi da família, do Jair Bolsonaro, ele ter sido deixado de lado em relação a esse vídeo, né? E tem um ponto que acho também importante destacar, Neila, aqui, eu consigo enxergar um ponto positivo para o Flávio Bolsonaro em relação ao vídeo da Michelle Bolsonaro, né? Eu estou vendo uma coesão, né, dos bolsonaristas e do pessoal da direita do lado do Flávio Bolsonaro, né? Claro que as lideranças femininas de direita, né, como a Damares, como a Tereza Cristina, ficaram do lado da Michelle Bolsonaro e meio que ecoaram, né, a voz da Michelle Bolsonaro. Mas tirando isso, né, eu vi pela primeira vez, tudo bem que numa crise, a crise tem essa questão também, né? Você consegue uma coesão muito maior dos seus aliados, mas vi pela primeira vez uma coesão muito grande, né, na campanha do Flávio Bolsonaro, que no dia seguinte, né, resolveu fazer esse encontro com a liderança feminina. Então, apesar de achar que a Michelle Bolsonaro atrapalhou e muito, né, a campanha do Flávio Bolsonaro, eu consigo enxergar, né, um dedinho ali de algo positivo para a estratégia do Flávio Bolsonaro, que foi a coesão da direita em relação ao seu nome e em proteger, né, o nome dele como candidato do bolsonarismo da direita para essas eleições. A Joyce, que já esteve muito próxima ali, que foi um certo tempo aliada do bolsonarismo, até na liderança do governo mesmo, dentro da Câmara dos Deputados, vai poder saber me dizer isso. A Michelle, de fato, tem esse poder dentro da família e hoje a ausência dela na campanha do Flávio vai, de fato, prejudicar o apoio feminino e dos evangélicos? O apoio feminino do bolsonarismo raiz, não, porque esse vota em quem o Bolsonaro mandar, né? Então, é aquele apoio cego, né? Que está aí, vamos arredondar para 20% da população, né? Então, esse apoio cego não prejudica. O apoio daquele que está assim, olha, vou votar no Bolsonaro para não votar no Lula e tal, eu acho que pega um pedaço, sim, dá uma desgastada, e no público evangélico, sobretudo, eu acho que dá uma desgastada sim. A gente vê isso pelas pesquisas, né? Quem é que está deixando de dizer que tem uma intenção de voto em votar no Flávio? São essas pessoas, são as mulheres, né? E são as mulheres evangélicas, né? Especialmente. Então, eu vejo que há um desgaste. Poder, poder é uma palavra forte. A Michelle não tinha poder, mas ela começou a ter esse poder no momento em que colocou os pés na política, que veio com o PL Mulher, que começou a viajar pelo Brasil, e ela gostou disso e soube se aproveitar disso muito bem. Então, hoje a Michelle tem um poder. Se ela quiser exercer esse poder, né, ela vai exercer esse poder. Mas tem um poder limitado também, né? Porque ela precisa do partido e precisa do aval do marido, né? E eu continuo achando que o Bolsonaro foi feito de trouxa, que ele não soube de coisa nenhuma, ele viu o vídeo como todo mundo, né? Senão não tinha dado a briga que deu por conta desse vídeo. E o Bolsonaro não ia liberar um vídeo em que ela ataca o próprio filho dele. Então, assim, não faz sentido, não faz sentido nenhum, né? Porque esse tipo de briga acontece muito entre os filhos. O Bolsonaro chama muitos filhos de vagabundos, falava isso na minha frente, aquele vagabundo, né? Para chegar aos meus pés vai ter que comer muito feijão e tal, e não sei o quê. Especialmente do Eduardo Bolsonaro, ele xingava muito o Eduardo com essa palavra, né? Então, mas ele não ia liberar uma coisa dessa publicamente, assim, pelo que eu conheço do Bolsonaro, e eu conheço bem aquela peça. Então, a Michelle fez com a assessoria dela, ela tem uma assessoria paga pelo PL, né? Ela fez o vídeo, ela leu um TP, não é de improviso, dá toda aquela coisa de, estou desabafando, mas é um desabafo
todo escrito, né? Todo montado. Inclusive tem pontos de corte, pontos de edição ali no vídeo, para quem tem olho clínico de edição de vídeo, a gente vê claramente. Então, ela tem um certo poder, sim, mas é um poder limitado. O Bolsonaro tem muito mais poder do que ela, né? Se ele quiser, né, simplesmente calá-la, ele vai conseguir. Explica para a gente, deputada, qual foi o ponto que levou a senhora a deixar de ser uma aliada do bolsonarismo naquele momento, enfim, deixar a liderança também do governo na Câmara. O que foi que levou a essa dissociação? As nossas discussões, os nossos atritos começaram ainda na transição. Olha como é a coisa. As pessoas acham que o Bolsonaro me escolheu líder de governo. Ele não me escolheu líder de governo por causa dos filhos, porque eu nunca tive relação com os filhos. Quem me escolheu, desculpa, líder de governo foi o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, por conta de uma ligação. Eu estava na casa do Rodrigo Maia, na época, fazendo campanha para reeleger ele presidente da Câmara. Era Rodrigo Maia e Arthur Lira, se vocês se lembram. E, naquele momento, o Jair Bolsonaro estava numa guerra com o Bebiano também. E aí eu liguei para o Bolsonaro, aos gritos com ele, porque ele só entende essa linguagem, né? Não é do meu perfil, mas ele só entende essa linguagem, aos gritos com ele, né? Chamando ele à razão de que o que a Câmara pensaria, né? De alguém que está buscando aliados de segunda hora, de alguém que frita desse jeito um aliado de primeira hora, que era o Bebiano, a pessoa que mais foi aliada e apaixonada por ele nesse mundo. E aí o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre ouviram a ligação e o Rodrigo Maia falou assim: você fala assim com louco? Eu falei, é o único jeito que ele entende. E estava combinado de eu ser líder da maioria na Câmara, justamente pelos apoios que eu tinha conseguido para o Rodrigo. Eu articulei bastante, eu trouxe o apoio do MDB para o Rodrigo, né? Através do Michel Temer, porque o Baleia estava apoiando, na época, o Arthur Lira. Eu fui pelo Michel Temer, o Rodrigo tem lá suas rusgas com o Temer, eu fui atrás do Michel Temer, para o Michel Temer convencer o Baleia, para o MDB vir com o Rodrigo, e aí acabou a brincadeira para o Arthur Lira. E aí ele se olhou, os dois se olharam, o Alcolumbre e o Rodrigo Maia, e decidiram: você vai ser líder do governo no Congresso. Eu falei, bom, como? Aí ainda o Alcolumbre falou: eu renuncio meu mandato se você não for a líder. Eles foram até o Bolsonaro e impuseram meu nome. Foi isso. E eu comecei a trabalhar e liderar com toda a força, sem emendoduto. Na minha época não tinha emendoduto, não tinha governo alugado, porque era na raça mesmo, né? Só que o Bolsonaro me pressionava demais para eu defender o Flávio. Demais, demais, demais. Foram 2 pontos específicos. Um, que era a defesa do Flávio Bolsonaro, que eu não fazia. Eu dava coletiva todo dia e eu me negava a fazer essa defesa. E o outro foi quando, numa reunião dentro do palácio, na sala do Bolsonaro, o Mourão me disse, numa conversa, depois que acabou a reunião ali, foi o Onyx conversar com o Bolsonaro de um lado e eu conversar com o Mourão do outro. E eu falei com o Mourão sobre o assunto que estava bombando nas redes, que era o artigo 142. E eu falei, Mourão, que loucura é essa? E aí ele falou para mim, não é loucura não, Joyce. Nós já temos um documento na gaveta, é só assinar. Aquilo me deu 3 tipos de arrepios, né? E eu levei esse caso imediatamente para o Toffoli. Eu não podia, eu vou para a polícia. Não tem como ir para a polícia. Eu levei para o ministro Supremo e contei ao Toffoli que já havia uma minuta para chamar o 142 naquela época, por conta do mau relacionamento com a Câmara, né? E depois disso, eu não sei o que o Toffoli fez com essa informação. Eu sei que ele ficou amiguinho do Bolsonaro e o documento continuou na gaveta até aí depois da eleição. Entendido. Estávamos falando aqui sobre a Michelle ter elogiado o programa de governo do presidente Lula e dos surdos. O problema é que soou muito mal, tanto na base quanto na oposição. E ela acabou voltando atrás. Teve que vir às redes sociais para afirmar, claro, a defesa do programa, dizer que está acima de qualquer ideologia ou partido. Michelle disse que sempre foi defensora das pessoas com deficiência e classificou a causa como
pauta do meu coração. A ex-primeira-dama ainda afirmou que a Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos foi elaborada durante o governo de Bolsonaro, mas por conta de uma tramitação atrasada na Justiça, isso acabou sendo aprovado no governo do presidente Lula. Para ela, independentemente de quem aprovou o benefício para a comunidade surda, o que importa é que foi aprovado. Essa publicação que ocorre em meio à crise entre a ex-primeira-dama e o Flávio Bolsonaro. E aí eu já te pergunto, Felipe, Michele Bolsonaro ficou com receio aí de estar fazendo propaganda para o PT e teve que voltar atrás? Ela está voltando atrás bastante, né? Publicou os 2 vídeos, depois publicou um story na rede social dizendo, olha, não distorçam a minha fala, para que nós, jornalistas, né, tivéssemos cuidado para não dizer que ela estaria ali contrária a Flávio Bolsonaro. Então, na verdade, ela vem, ela bate, mas depois ela recua e muitas vezes no que ela fala. Foi o que ela fez dessa vez, Felipe? Ô, Neira, ela fez isso, de fato, e eu não entendi por que ela recuou, né? Eu acho que política também é feito é feita com magnanimidade também, né? É bom lembrar, né? Eles vivem nessa babaquice polarizante, no Brasil polarizado, que você não pode elogiar uma política de governo, uma política de Estado que uma pessoa aprovou, né? E todo mundo sabe que a Michele Bolsonaro tem uma ligação grande, né, com a comunidade de surdos e mudos, né, defensora, né, de políticas públicas direcionadas para essas pessoas. E eu vejo com naturalidade, normalidade, ela a parabenizar, né, uma política pública aprovada no governo Lula. Qual que é o problema disso? Você não pode elogiar. A gente vai ficar nessa babaquice sempre, não podendo olhar para o outro, o seu adversário político, não teu inimigo, e não ver nele nenhum tipo de qualidade, né? Então, na minha opinião, faltou grandeza a Michele Bolsonaro em defender mesmo. Olha, realmente fiz a publicação. Qual o problema? Fiz a publicação elogiando essa política boa do governo, que começou no governo do meu marido, Jair Bolsonaro. Então, deveria fazer isso, ela deveria se afirmar nisso, né? Mas, infelizmente, né, ela apagou o post, né, porque foi criticada, né? Quem criticou esse movimento também, na minha opinião, está errado. Não tem nada demais você elogiar políticas públicas estruturantes de Estado, né, direcionada a uma parcela da população, né? E, infelizmente, ela voltou atrás. Então, na minha opinião, é isso que enfraquece, na verdade, né? Se ela mantivesse o post dela elogiando, justificasse por que ela estava elogiando, né, que é uma política direcionada para um público que ela sempre defendeu, é muito mais grande, tem muito mais grandeza do que apagar por picuinhas políticas, né? Então, esse vai e vem, né, injustificável, nesse caso da Michele Bolsonaro, acaba, sim, enfraquecendo ela. Perguntar para a Joyce o seguinte, Joyce, a Michele Bolsonaro não é mais presidente do PL Mulher. Ela saindo desse cargo de presidente do PL Mulher, ela perde força porque os aliados dela entendem que não, entendem que a força dela não está atrelada ao PL Mulher, porque eu questionei, falei, olha, ela vai vir ao Senado, ela não perde força fazendo isso, ela precisa apoiar, tem muita gente contando com o apoio dela, principalmente aqui no Distrito Federal, candidatos a deputados distritais, a própria Bia Kicis, né, que está como deputada e quer vir como senadora, candidatura que está muito complicada para a deputada Bia Kicis, que segurou na mão da Michele e por conta dessa segurança que a Michele trouxe para ela, de que iria apoiá-la, acabou então se pré-candidatando ao Senado. Mas vai ser um cenário muito difícil para a Bia. Então, só para fechar aqui meu raciocínio e te fazer a pergunta, Michele Bolsonaro, fora do PL, mulher, deixa de ter poder para ela e para apoiar essas pessoas que dependem do apoio dela? Ela perde algum poder, né? Porque você ser presidente, né, de um partido, ainda que seja do PL Mulher, a gente sempre sabe que para as mulheres é tudo menor dentro de partido, né? Então, a presidente de um partido mulher, ela tem menos poder que o presidente do partido homem. Infelizmente, é isso que acontece. Mas é claro que ela perde poder, porque pelo PL Mulher, ela fez caravanas pelo Brasil, né? Ela movimentou, né, muitas mulheres pelo Brasil. Então, assim, ela tinha o poder de convencimento e ela tinha o poder da caneta, né? E toda uma assessoria paga pelo PL Mulher, então toda uma estrutura dada a ela. Agora a coisa é diferente. Agora ela perde todo o poder? Não, ela não perde todo o poder. Ela é mulher de um ex-presidente da República, né? Ela tem esse trabalho, né, com surdos mudos. Então, assim,
ela não perde todo o poder, mas a tinta é muito poderosa, a tinta de uma caneta, né? Então, assim, ela não vai ter o mesmo espaço. E pessoas que estavam penduradas na Michelle, como a própria Bia Kicis, também perdem, se desgastam bastante nesse momento, perdem musculatura, né? Porque ela, como candidata ao Senado, traz musculatura, como presidente do PL Mulher, traz musculatura, né? A questão é saber agora se ela vai ou não sair mesmo candidata. Eu estou duvidando e duvidando muito disso, viu? Porque o fato dela já deixar o PL Mulher, eu acho que o Valdemar vai acabar tentando dar uma anulada na Michelle aí no meio do caminho. Não sei não, viu? Não tô achando que vai dar jogo assim, né? Ela é capaz de desistir da candidatura. Mas ela perde essa vaga que é tão importante, lembrando, Joyce, que o Senado é a menina dos olhos da direita, principalmente da direita agora nas eleições de 2026. E hoje a vaga dela para o Senado estaria praticamente garantida. Vale a pena perder essa vaga? Não vale a pena perder essa vaga. Agora, tudo vai depender de como ela jogar com o Flávio também. Porque se ela ficar nesse jogo, né, de trocar tiro com o Flávio Bolsonaro, o próprio Bolsonaro pode barrar uma candidatura dela ao Senado. E ele é capaz, porque nem sempre não, a maioria das vezes ele não age com a razão. Ele age muito com a emoção. Então, ele é capaz de barrar essa candidatura dela. Né? Mas perder esse poder, perder 8 anos de mandato e ter uma independência dos Bolsonaro, porque ela, como senadora, né, ela teria uma euforia. Ela seria euforriada, né, desse Bolsonaro. Né? Ela teria vida própria, né? Poderia tomar decisões próprias. Então, seria um poder para ela que talvez não interesse ao Bolsonaro. Isso é muito louco de entender, gente, mas eles funcionam assim. A cabeça deles é assim. Né? Então, Bolsonaro apoia uma candidatura dela se ela for totalmente subserviente a ele, ao que ele quer, ao que o bolsonarismo quer. Né? E isso é difícil para muita gente entender, mas é assim que funciona. Bom, chamo mais um intervalo comercial muito breve para quem nos acompanha aqui pela Fast TV. A gente já retorna com a nossa discussão.